Boa noite, novamente estamos dando início ao nosso estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje abrindo a temática Reflexões sobre Sexo, Sexualidade e Sexualismo. Está nos primeiros capítulos do livro. Primeiramente vamos fazer aqui algum comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 13, versículo 34. Amemo-nos uns aos outros, e uma luz nova brotará no terreno vivo de nossa alma, constrangendo-nos a sentir que só o trabalho no serviço ao próximo é capaz de conduzir-nos à comunhão com a verdadeira felicidade, que decorre do nosso ajustamento às leis do Pai Celestial. Então, Emmanuel nos chama aqui a refletir no que está contido no mandamento amemo-nos, amai o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. A consequência primeira, quando de fato passamos a vivenciar na proposta do Evangelho o amor, é uma nova luz que brota no terreno vivo de nossa alma, porque é uma realidade da qual passamos a nutrir o nosso psiquismo e, de fato, a iluminar-se. Mas é muito importante o que Emmanuel vai nos dizendo em seguida, é que a consequência natural disso é o estímulo ao trabalho no serviço ao próximo, naturalmente. E que é exatamente nisso que irá se dar as possibilidades reais de usufruirmos felicidade no mundo de provas e expiações. Lembramos aqui quando, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, no item a felicidade não é deste mundo, mas os Espíritos esclarecem a felicidade como é proposta pelo mundo materialista, que é aquela que se daria por ausência de dificuldades, de sofrimentos e por ter uma vida profundamente egoísta. Essa felicidade não existe. Mas a felicidade consequência da vivência do amor e do alinhamento nosso com as leis divinas, essa é totalmente possível. E é proposta pelo Cristo a nós desde a segunda revelação da lei divina. E concluindo aqui os nossos comentários, quando Emmanuel diz: a comunhão com a verdadeira felicidade que decorre de nosso ajustamento às leis do Pai Celestial. De uma vez por todas, é necessário nos compenetrarmos, termos certeza. Só é possível usufruirmos felicidade real no ajustamento máximo que façamos às propostas da lei divina, cujo mandamento maior é o mandamento do amor. Vamos então aqui fazer algumas reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo. Quero lembrar que os estudos anteriores desta obra encontram-se em nosso canal no YouTube. Esse estudo que estamos iniciando hoje vai prosseguir na próxima semana. E é importante, quando abordamos essas questões relativas ao sexo, o fato de que a doutrina espírita não passa padrão de comportamento moral para ninguém. Mas, ao mostrar a realidade
da continuidade da vida pós-túmulo no mundo espiritual, ao mostrar essa continuidade, nos convida a perceber as consequências das nossas atitudes e comportamentos em todas as áreas da vida durante a encarnação, inclusive relativas à sexualidade. E é quando se analisa essas questões que nós vamos, através da consciência esclarecida, modificando hábitos que percebemos em conflito com as leis de Deus, estabelecendo um novo entendimento sobre os verdadeiros valores e atitudes que devem caracterizar a nossa vida, e isso abrange também, e muitas vezes, a questão da sexualidade. Recordando aqui rapidamente que o diferencial exposto nesse livro, que recomendamos muito a leitura, Sexualidade e Saúde Espiritual, sexualismo é o exagero na vivência do sexo, na opção sexual nossa. Exagero que tem sido muito motivado pela mídia no mundo materialista como nos encontramos. Esse sexualismo é que é causador de muitos problemas, tanto para o espírito encarnado, quanto também quando ele volta à pátria espiritual. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Como acontece a preparação do espírito que reencarnou, várias vezes como mulher, para reencarnar no corpo masculino ou vice-versa. Seria essa realmente a causa da homossexualidade ou não? Então, logo no começo aqui, da temática que no movimento espírita tem ensejado variados tipos de interpretação, a questão da homossexualidade, ela estará sendo bem trabalhada por nós nesse encontro de hoje. Então, aqui é feita, primeiramente, uma pergunta. Será que o fato de alguém reencarnar várias vezes como homem ou como mulher, o fato de ele mudar a polaridade sexual da sua apresentação física, poderia ser o caracterizador da homossexualidade ou não? É isso que nós estaremos abrangendo. Vamos para as respostas e os comentários que virão em seguida. Quando se trata de uma reencarnação bem programada, com a anuência consciente do espírito, é realizada uma série de estudos para o sucesso do empreendimento. O espírito, quando vai reencarnar na outra polaridade, entende todos os mecanismos dessa polaridade. Como percebemos, a resposta é direcionada à compreensão de que não é o fato de mudar a polaridade da apresentação física na reencarnação que estaria à origem da homossexualidade. Porque quando essa reencarnação é bem estruturada, o espírito se prepara adequadamente às mudanças que vai vivenciar, de tal forma que a sua reencarnação, em todas as áreas em que ele vem atuar, quer como homem, quer como mulher, ele atue de forma exitosa. Vejamos o que vem ainda adiante. Estudando essas questões, o espírito também aprende
que por meio da experiência na outra polaridade, desenvolverá as qualidades necessárias e que essa polaridade não lhe implicará qualquer tipo de distúrbio sexual. Então, nessa preparação e nesse estudo a que o espírito se submete, e vejamos bem, na reencarnação bem programada, ele se habilita ao êxito nas propostas da sua reencarnação de forma planificadora. E por isso é colocado aqui, desenvolverá as qualidades necessárias e que essa polaridade não lhe implicará qualquer tipo de distúrbio sexual. Distúrbio sexual aqui, vejamos bem, associado ao sexualismo. Porque o sexualismo, como distúrbio, ele abrange tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade. Distúrbio sexual é o exagero, é a excrescência deturpada na área do sexo, independente da polaridade em que o espírito esteja e nas quais ele se sinta chamado a exercer. A questão é que esse sexualismo, como dissemos na introdução, tem sido imposto pela sociedade materialista, onde muitas vezes colocam como única felicidade possível aquela que decorre da satisfação sexual plenamente atingida. Aliás, é um dos fatos que está associado à psicanálise trazida por Freud, onde ele diz que por trás de qualquer distúrbio, não só distúrbio, mas também dos exageros do comportamento da criatura humana, estaria o sexo mal resolvido. Aqueles que estudam a psicanálise sabem bem disso. De certo modo, a gente sabe, Joana de Ângeles trata muito sobre isso, ele estava muitas vezes certo, quando a questão é olhada só pelo ponto de vista material. Do ponto de vista material, toda pessoa que tem neurose, distúrbios e problemas tem uma sexualidade mal resolvida, do ponto de vista material. Mas aqui nós estamos tratando do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, abrange a reencarnação, o passado do espírito, as provas que o espírito traz para esta vida decorrente do mau uso da sexualidade na vida anterior. E isso não é alcançado pela psicanálise. E é por isso que é necessário entendermos que no conceito e na abrangência espiritual do tema, ela abarca, ela envolve e tem por campo de atuação, de compreensão, aquilo que a psicanálise coloca, mas não se limita à psicanálise, nem à psicologia comum, tradicional. O mesmo processo não ocorre quando o espírito se vincula a uma reencarnação de característica compulsória. Nesse caso, o que determina a sua experiência na outra polaridade é a necessidade emergencial de cumprir na consciência as leis divinas, que a característica dessa polaridade lhe imprimirá na índole e caráter. Então aqui a situação é outra. Há um grande contingente de espíritos reencarnados com graves provas do mau uso da sexualidade
e que vêm e reencarnam de forma compulsória, obrigatória. E aí, quando essa obrigatoriedade significa mudança de polaridade na área sexual, aí nós temos um espírito em prova, em teste, em dificuldades de identificação e de satisfação na área da sexualidade. Mas aí, como o texto aqui deixa bem claro, é uma consequência do mau uso do sexo numa vida anterior, aonde se foi de encontro às leis divinas e se causou perturbações ou problemas a si e aos outros. Acontece que a própria estrutura da cultura vigente na Terra é um processo do qual a onisciência divina sabe organizar as experiências de cada criatura para reencarnarem em países cuja influência da cultura exerce impacto para que o espírito desperte valores desprezados. Então, aqui a questão se aperta ainda mais. É que muitas vezes os desvios e distúrbios causados pelo homem na condução das suas energias sexuais podem agravar a tal ponto que ele não só tem uma mudança de polaridade na sua reencarnação futura, como também pode reencarnar em países onde aquela mudança se imporá como uma prova ainda mais difícil, mas necessária para o espírito vencer. Vejamos como um espírito de característica machista em seu comportamento é muitas vezes atraído para a reencarnação na polaridade feminina, em países de pensamento cultural machista, sentindo na própria experiência os ataques que guarda no fundo de seus conceitos. Vejam só que situação. Além de estar reencarnado numa polaridade feminina, no caso um homem que teve uma atitude e um comportamento desviado e sexolátrico na área da heterossexualidade masculina, agora reencarna como mulher. Mas numa situação ainda mais difícil. Em países onde o sexo feminino é ainda mais alvo de retaliação e de preconceitos. Se o homossexualismo fosse produto da reencarnação na outra polaridade, o indivíduo estaria fadado a ser homossexual pela lei. E não é assim que acontece. O espírito se vincula a outra polaridade para expressões de aprendizado. Vejam só. Essa questão, como temos trabalhado aqui, sob a luz do Espiritismo colocado nessa obra Sexualidade e Saúde Espiritual, para alguns espíritas, divergem o entendimento e a compreensão. Sabemos muito bem disso. Não é uma matéria de consenso pleno, mesmo entre os espíritas. O alvo do projeto Espiritizar, ao trazer esta obra, foi nos convidar a outras reflexões
que nos possibilitasse ter definições e escolhas com um mais amplo leque de entendimento sobre o assunto. Então aqui é colocado de forma bem clara. Ninguém nasce sob o estigma do homossexualismo. E vejam bem, é necessário outra vez separarmos homossexualidade de homossexualismo. Há espíritos que nessa mudança da polaridade identificam-se em termos de valores, de entendimento com as pessoas da mesma polaridade sua. Mas isso muitas vezes não as levam a vivenciar o homossexualismo. Elas se percebem, alguns poderiam até dizer, uma alma feminina no corpo masculino, mas sem admitir a vivência sexual íntima com a pessoa do mesmo sexo. Ela é homossexualista. Ela é um homossexual, mas ela não exerce o homossexualismo. O homossexualismo é colocado nessa obra como uma prática exacerbada, como é também, muitas vezes, o heterossexualismo. Porque uma coisa é o homem ou a mulher ser heterossexual, vivendo com o sexo oposto de forma equilibrada, respeitosa e amorosa. Outra coisa é ser heterossexual, vivendo num nível de irregularidade e irresponsabilidade no sexo que caracteriza o chamado heterossexualismo, como é colocado nessa obra, o que também é um complicador para a saúde espiritual do espírito. Então, fechando esse slide, o espírito se vincula a outra polaridade para expressões de aprendizado. Toda e qualquer mudança de polaridade que o espírito vivencia na sua reencarnação é para ele motivos de aprendizagem, de crescimento espiritual, desde que ele não deturpe, ele não permita ser envolvido pelos exageros da sociedade materialista. Em termos espirituais, a homossexualidade surge de maneira bastante diversa do que muitos estudiosos do comportamento dizem. Estudiosos do comportamento aqui entendamos, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, aqueles que lidam na área do comportamento humano. O espírito não tem sexo, mas passando por corpos masculinos e femininos, adquire experiências umas e experiências outras. Aqui é um ponto muito importante de refletirmos. O espírito não tem sexo. Nós estamos temporariamente como homens ou como mulheres na busca de aprendizagens e de crescimento evolutivo que a nossa reencarnação nos possibilite. A identificação de uma forma exagerada com qualquer polo da sexualidade traz complicação para o espírito. Porque o espírito, ao longo da sua caminhada evolutiva, ele terá que adquirir e vai adquirindo experiências e conhecimento em ambas as polaridades. Identificar-se com o corpo de forma exagerada é onde entra também o problema da homossexualidade, do homossexualismo, aliás. Porque a pessoa começa a dar um valor exagerado ao fato de estar num corpo diferente do que gostaria de estar, e a partir daí abre campo para as infiltrações
exacerbadas do materialismo sexualista em que vivemos. Quando está em determinada polaridade, o espírito exerce o seu livre-arbítrio, como sempre. E o desafio começa quando, naquela polaridade, ele então decide por se viciar psiquicamente no exagero ou no abuso do sexo nessa polaridade. Então, independente da polaridade da vivência sexual que o espírito está tendo, se ele se entrega de uma forma exagerada e deturpada à sua vida íntima, ele está criando problemas para o presente e para o futuro. Quero aqui deixar claro novamente que nesses estudos as opiniões podem divergir, mesmo entre espíritas. Mas aqui sempre nós somos chamados à atenção ao uso da lógica, da dedução, do raciocínio e pautados nessa obra do projeto Espiritizar Sexualidade e Saúde Espiritual. Compreendemos perfeitamente aqueles que estejam acompanhando esse vídeo e não concordem com os dados que estamos aqui comentando, todos eles com base nesses textos extraídos ipsis literi da mesma forma com que estão escritos, com a diferença que separamos parágrafos e excluímos outros para possibilitar o entendimento de uma aula, de um encontro como esse, que é previsto em torno de 30 a 40 minutos no máximo. A questão não tem a ver com a polaridade, tem a ver com o abuso que o espírito decide fazer naquela polaridade, viciando o psiquismo com a sua segunda natureza, a natureza corpórea, na qual o espírito acredita que é aquilo em que ele está. Aqui é que está o grande problema. Para as pessoas que se identificam com o corpo como sendo o próprio corpo e acham que a vida começa no berço e termina no túmulo, o equilíbrio na área sexual se torna dificílimo. Diríamos não só na área sexual, em todas as áreas. Quer lidando com dinheiro, quer lidando com poder. Quem acredita que a vida é só essa, é complicado em qualquer lugar em que o espírito atue, e inclusive na área da sexualidade. Porque uma coisa é certa, e nós iremos ver no nosso próximo encontro, é que esses abusos, esses vícios impostos ao psiquismo, independente de ser homem ou mulher, pelo exagerado direcionamento ao corpo, como se a vida fosse o corpo, geram problemas na vida atual e na vida futura. Porque na área da homossexualidade, aonde a identificação com a polaridade geram um nível de sofrimento e de distúrbio no próprio espírito, é um problema que, não resolvido da forma ideal nessa encarnação, continuará na próxima. Até que o espírito resolva ser o autor e o responsável do que ele pensa, do que ele quer, do que ele se identifica. E não ficar culpando o corpo por aquilo que na verdade são imperfeições da alma. Porque quando alguém, independente da opção sexual que ele tenha, ele responsabiliza o corpo por aquela decisão, ele está colocando a matéria acima do seu espírito. E está subordinando o seu espírito, que era para exercer direcionamento e controle sobre a carne, o papel de escravo,
com graves consequências. É essa a questão. Nós continuaremos esse estudo no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite.